Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Irmãos, hoje há muitos que creem no Senhor, que estão esperando o Senhor, esperando o retorno do Senhor, o advento, né? Mas tem pessoas que creem um pouquinho mais. Aquele que crê um pouquinho mais, ele não só espera o Senhor, mas ele busca o Senhor. Ele vai de encontro ao Senhor, né? Ele busca o Senhor sempre, não momentaneamente, não quando tem uma necessidade. Ele busca o Senhor a todo momento, porque ele sabe que o Senhor é o melhor, ele sabe que o Senhor traz paz, que ele sabe que o Senhor traz a unção, o poder dele sobre as nossas vidas. Então aquele que crê um pouco mais, ele se antecipa e ele busca o Senhor, e não só na necessidade, ele busca o Senhor sempre. Esse é um segredo, irmãos, porque quando chegar a adversidade, você já está com a solução, porque o Senhor é a solução. Então esteja preparado sempre para estar em comunhão com o Senhor, esteja preparado para a volta do Senhor, né? O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Então acerte todas as pendências da sua vida, né? Agora, não deixe para amanhã, irmão. Se tem um erro, se tem um pecado, se tem alguma coisa que você precisa se acertar com Deus, se acerte agora, irmão. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O Senhor pode voltar amanhã, ou mesmo você pode ir amanhã, né? Ô, glória, posso ouvir um glória a Deus aí? Então, melhor do que esperar o Senhor é buscá-lo sempre e se acertar com o Senhor, estar preparado para entrar na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz lá em Isaías 59, versículo 2, que pecados e iniquidades fazem divisão entre nós e o Senhor. Que não haja divisão nenhuma entre nós, a Deus. Que nós confessemos os nossos pecados e iniquidades, que nos arrependamos e que larguemos essas práticas, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e não vai haver mais divisão entre nós e o Senhor. O importante, irmãos, é ter comunhão com Deus. Tem pessoas que se equivocam, pessoal. As pessoas fazem tudo quanto é tipo de coisa errada e falam, Deus é comigo. É nada. Deus é com aquele que é fiel a Ele. Deus é com aquele que o respeita, quem o busca, quem obedece a sua palavra. Deus, ele pode, pela sua misericórdia, agir na vida de um pecador, como agiu na nossa, por misericórdia. Mas nós receberemos mais de Deus quando nós estivermos andando segundo a vontade do Senhor. E o versículo 41 diz, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Irmãos, Jairo era uma autoridade judia, e mesmo sendo uma autoridade, ele não mandou chamar Jesus. Me manda chamar o Jesus de Nazaré, que faz milagres. Não. E o que fez ele? Buscou o Senhor e se humilhou diante do Senhor, rogando para que o Senhor fosse à sua casa. Ele tinha fé, ele confiava no Senhor. Talvez um pouquinho menos de fé do que o centurião, porque o centurião falou, basta a sua palavra, né? Não é necessário que entreis na minha casa, pois só basta a sua palavra, Senhor. Mas aqui nesse caso ele estava rogando que fosse a casa dele, o Jairo, mas estava demonstrando fé. Quando uma autoridade se prostra, quando uma autoridade, uma patente alta, né, se humilha na presença do Senhor, é porque de duas uma, ou porque ela é extremamente humilde, ou porque ela tem uma grande necessidade, tá? Então, a gente não pode deixar de considerar que muitos se prostram, se humilham diante do Senhor em função da necessidade, não em função de uma humildade. Mas, de certa maneira, essa prostração demonstra uma certa humildade. Então, não espere, irmão, grandes necessidades, grandes lutas. Não espere chegar no fundo do poço para se humilhar diante do Senhor. Aborte o seu sofrimento. Pare com esse sofrimento, se humilhando diante do Senhor. Não espere a situação piorar para buscar Deus. Não espere a situação ficar crítica
para você se prostrar diante do Senhor. Crie o hábito bendito de se prostrar, se humilhar, reverenciar o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no mais alto lugar de todo o universo. Nós somos ovelhas, nós somos servos, nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Tem pessoas, irmão, que se prostram, se humilham diante de homens. Para com isso, pessoal. Você só deve se humilhar diante do Senhor, se prostrar. É claro que você tem que ter humildade perante as pessoas, mas não ficar rogando as pessoas como se as pessoas fossem deuses. Não se prostrar diante de uma imagem como se ela fosse um Deus. Jamais isso. Só ao Senhor. Diante do nome do Senhor Jesus, da presença dEle, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o único Senhor. Então, aqui o Jairo, com humildade, ele buscou em primeiro lugar ao Senhor. A Bíblia aqui não revela se o Jairo tinha buscado médicos antes, se tinha buscado pessoas antes. O Espírito Santo não revela, mas o Espírito Santo revela que ele buscou o Senhor com humildade, se prostrando e clamando ao Senhor. Muitas pessoas, irmãos, enganadas, buscam a homens. Irmão, quem vai resolver o seu problema é Deus. Se Deus te dirigir para buscar uma certa pessoa, aí você vai. Mas busque primeiro o Senhor. Tem alguns que buscam a ídolos, outros buscam imagens, buscam entidades. Quanto engano do inimigo. Coisas inanimadas, coisas mortas, que não podem fazer nada por ninguém. E as pessoas estão se prostrando, mas elas não se prostram diante do Senhor, não se prostram diante da palavra do Senhor. As pessoas que se prostram entre deuses falsos, imagens, ídolos, entidades, sejam quais forem, não receberão, porque só há um que faz milagre, só há um que chama a existência o que não existe, só há um que age no sobrenatural. Esse é o nosso Deus, né? E o texto mostra aqui, né, que indo ele, apertava-o a multidão. Irmãos, sempre vai haver uma multidão de obstáculos para a caminhada do Senhor, para que você não se encontre com o Senhor, para que você não entre na presença do Senhor. O inimigo sempre vai levantar uma multidão de obstáculos, para que nós não busquemos ao Senhor, e para que o Senhor não venha até a nossa casa, a nossa família. Ele levanta pessoas, né? Levanta vizinhos, parentes, levanta tudo quanto é tipo de situação, para você não vir buscar a palavra do Senhor, irmãos. É uma artimanha do inimigo, e aquele que crê, ele desculpe, irmãos, mas ele desiste em função do obstáculo. Mas aquele que crê, que fala, não, a palavra do meu Deus, em primeiro lugar, ela é sagrada, então eu vou acertar toda a minha agenda para não deixar de ouvir o meu Deus, né? Porque é Ele que vai resolver a minha situação, Ele que vai abençoar a minha família, Ele que vai transformar as adversidades minha e da minha família. Então eu tenho que honrá-lo, eu tenho que colocá-lo como prioridade. Não, hoje é dia das mães, tem que ficar com a família, não pode vir na igreja, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Mas seja o dia das mães, dia dos pais, dia dos médicos, dia do jogador de futebol, seja o dia de quem for, busque a Deus em primeiro lugar, irmãos. Honre ao Senhor. É o seu Deus que vai operar na sua família, é o seu Deus que vai operar na sua vida. E muitas vezes Deus está atento lá, irmão, vendo a sua fidelidade, vendo a sua prioridade. Olha, fala para todo mundo que crê em mim, que eu sou um Deus maravilhoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas qualquer obstáculozinho ela deixa de me buscar. Irmão, Deus está atento a isso, irmão. Não veja isso como uma sentença do pastor para trazer as pessoas para a igreja, não, né? Não é isso. Você ter o discernimento e a consciência para saber se verdadeiramente você está priorizando a Deus, como você diz que crê em Deus e como você diz que o ama, né? Aquele que ama, ele não quer se apartar da presença do amado, ele não quer sair da presença de Deus. Então entenda, irmãos, o inimigo vai levantar obstáculos. Então esteja atento para superar os obstáculos e buscar o Senhor. Olha, quanto maior for a bênção, maior vai ser o obstáculo que o inimigo vai levantar.
para que você não persevere, para que você não caminhe, para que você não busque. Amém, irmãos? O inimigo sempre levanta, mas nós temos que buscar o Senhor, e nós temos que vir à casa do Senhor, aonde tiver a palavra do Senhor, né? Tem que vir, né? Tem que fazer como algumas irmãs fizeram hoje, né? Ô pastor, hoje eu vim logo cedo aqui na igreja para garantir, pastor, né? Para garantir eu estar louvando meu Deus, glorificando meu Deus, porque de tarde o negócio vai complicar lá em casa, então eu já vim logo cedo priorizando ao meu Deus, né? Muitas pessoas agiram, e a gente tem que agir, irmãos, assim. A gente tem que sempre lembrar e honrar a Deus. A sua presença na igreja honra a Deus. Quando você coloca o seu pezinho aí, não é só o pastor que fica alegre, não. Deus, Pai, o Espírito Santo e o Filho também se alegra. Oh, a minha filhinha veio me ouvir. A minha filhinha veio me louvar, né? O meu filhinho veio me adorar, né? Deus se alegra com a sua presença, né? Agora Deus fica triste quando você fala, aí hoje tem jogo do Corinthians, eu não vou, né? Aí Deus fica triste, né? Então nós temos que ter esse discernimento, irmãos. Não tenta querer se enganar. Deus me entende. Não, Deus entende a sua palavra. E aqui no versículo 43 diz, o versículo 42, né? Glória a Deus. Não, nós já lemos o 42, né? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Então, o Espírito Santo de Deus, ele revela aqui que a menina tinha 12 anos. Por que ele revela isso? O Espírito Santo não revela nada à toa, não coloca nada à toa na Bíblia. Tudo tem um propósito, tudo tem um significado, tudo tem uma direção. Quando o Espírito, tem casos que o Espírito Santo, tem pessoas que fazem coisas extraordinárias, o Espírito Santo nem cita o nome. E tem outras que, com pequenos detalhes, eles citam o nome, né? Alguém sabe o nome da menina que era serva de Naamã? Como Deus a usou para o Naamã ter a bênção, né? Mas ninguém sabe o nome. Mas a menina que foi chamar todo mundo lá dentro, que não acreditava que o Pedro estava na porta, o Espírito Santo registra que era a menina Rod. Então, quando o Espírito Santo registra 12 anos, é porque tem um propósito ali, né? Então, a menina, 12 anos, né, de idade, ela estava à beira da morte, né? E o Espírito Santo não registrou à toa, né? E nós temos que sempre buscar o contexto total da palavra para ter a direção do Senhor. E aqui no versículo 43 diz, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Epa, espera aí. No mesmo lugar, na mesma multidão, havia uma mulher que tinha uma hemorragia há quanto tempo, pessoal? 12 anos. Está vendo como o Espírito Santo de Deus não registra nada à toa? A menina tinha 12 anos. E a mulher estava com uma hemorragia há 12 anos, né? E por causa dessa hemorragia, a mulher gastou tudo com os médicos. Irmão, tem males que médico algum vai resolver. Não consegue. Sabe por quê? Porque a causa é espiritual, irmãos, né? Como a gente costuma até dizer aqui, não tem ressonância magnética nuclear que detecte a presença de demônio. Olha, nós fizemos uma tomografia computadorizada e identificamos aqui uma legião de demônios desse lado do seu corpo. Aqui não tem exame que identifica isso, irmão. Então, e também não tem tratamento médico para isso. O que tem são paliativos, né? Paliativos para que a pessoa vá contornando a situação. Mas tem muitos males físicos cuja causa é espiritual. Por isso a mulher gastou tudo com os médicos e não teve cura. Alguns gastam muito com pessoas, com médicos, com um monte de coisa, mas não gastam um minuto só com o Senhor Jesus. E é por isso que fica muito tempo com o mal aí, né? Aquela mulher, ela não tinha a opção de buscar o Senhor antes, porque o Senhor começou o seu ministério há poucos dias. Ela podia ter buscado o Senhor Jesus quando a enfermidade tinha 6 anos. Não, quando a enfermidade tinha 6 anos, pessoal, o Senhor Jesus ainda não estava exercendo o seu ministério. Ele começou a exercer o seu ministério, talvez aqui nesse caso, há um ano e meio, ou coisa parecida. Então ela não tinha opção de buscar o Senhor Jesus antes,
Por isso ela sofreu tanto tempo, pessoal. Ficou sofrendo tanto tempo porque ela não tinha opção. A única opção que ela tinha eram os médicos, que não podiam fazer nada. Mas nós somos privilegiados. Nós temos a opção de buscar o Senhor Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, porque Ele sempre está atento à nossa necessidade e age a nosso favor. Quanto mais você buscar o Senhor Jesus, a sua direção, a sua palavra, mais curto será o tempo do seu sofrimento. Não vai chegar a 12 anos. Busque o Senhor, né? Mas o que nos chama a atenção, pessoal, é que tinha um relato aqui da filha do Jairo. O que aconteceu com a filha do Jairo? Já entrou uma outra história no meio aqui, pastor? Que história é essa? Não está mal separada essa Bíblia aqui? Irmãos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas aqui, os dois relatos, o relato da filha de Jairo, que estava enferma, à beira da morte, e o relato da mulher hemorrágica, estão interligados nos três evangelhos. É coincidência isso, irmãos? Não, é preparação de Deus. Tem revelações, tem chaves de Deus. Entendam? O relato de Jairo, ele é intercalado com o relato da mulher. O Jairo estava pedindo para o senhor ir até a casa, o senhor, eu vou, e vai a multidão. Antes de concluir o relato do Jairo, já entra a história da mulher. Então, é intercalado com a mulher hemorrágica. Havia uma ligação entre os dois casos. Era a mesma cidade, era a mesma multidão, tá? E os dois, naquele momento, com necessidades. Então, a cidade era a mesma, a multidão era a mesma, mas tinha uma coisa que nos chama a atenção: 12 anos. Uma menina de 12 anos e uma mulher com uma hemorragia há 12 anos. Tá? Ou seja, quando aquela menina nasceu, começou a hemorragia da mulher. No que você está pensando agora, pessoal? Quando uma vida foi gerada, talvez, porque a Bíblia não revela, talvez uma outra vida se perdia. A palavra não revela isso. Por isso eu digo talvez. Quando uma vida foi gerada, há 12 anos atrás, talvez uma outra vida se perdia. Quando Jairo recebia uma grande bênção, porque os filhos são herança do Senhor, ele recebia uma filha, uma grande bênção, aquela mulher recebia uma maldição, que duraria 12 anos. Entendam, pessoal, nós não sabemos se a hemorragia daquela mulher foi espontânea ou se foi provocada, nós não sabemos. Mas você medite, irmãos. Medite, porque a Bíblia não revela qual foi a causa da hemorragia da mulher. Se a Bíblia não revela, é porque não nos interessa nesse momento. Há coisas ocultas do Senhor que não é dado nos revelar em determinados momentos. Mas a palavra revela em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não vem. Se tem uma maldição, tem uma causa. Tinha uma causa aquela hemorragia. Não sabemos. Mas nós sabemos que era um sangramento de 12 anos. Se era espontâneo, se era uma obra de feitiçaria, não sabemos. Se foi provocado aquela hemorragia que não cessou mais, também não sabemos. Mas a gente medita, irmãos. A gente medita em algo que Deus discorda, que o mundo está cada vez mais querendo legalizar, né? Eu creio até, não vamos dizer que é o caso da mulher hemorrágica, mas eu creio que há um sangramento espiritual durante muito tempo na vida de uma pessoa que comete esse tipo de, vamos dizer assim, de ilegalidade, né? Há um sangramento espiritual, há uma perturbação espiritual, e se a pessoa não se encontrar com o Senhor Jesus, aquilo vai durar 12 anos ou mais.
pode durar a vida toda. Então, irmãos, é claro que as pessoas muitas vezes fazem ou praticam isso por falta de informação, por uma perturbação, por um problema qualquer, sabendo que é ilegal, sabendo que Deus não aprova, mesmo assim faz. Deus dá uma oportunidade para que essa pessoa se encontre com o Senhor Jesus, para estancar aquela hemorragia espiritual, né, que foi começada desde que algum ato foi cometido, porque o Senhor não revela, talvez para preservar aquela mulher, mas maldição sem causa não se cumpre. Mas o mais importante está aqui no versículo 48, Lucas 8, 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, aí já entra a história do Jairo de novo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Fala para o seu irmão do lado, não temas, creia somente. Fala para o seu irmão, seja qual for a situação, creia somente. O segredo é somente crer. Entendo, irmãos, mais importante do que a causa dos males, a causa daquela hemorragia, ou a causa de qualquer mal, mais importante é a solução desse mal. Então só creia no poder e na palavra do Senhor, na ação do Senhor, que o Senhor é o solucionador. O Senhor veio para resolver e resolve, né? Ele soluciona. 12 anos depois, a situação estava se invertendo, irmãos. Vejam, aqui o Jairo há 12 anos atrás recebeu uma bênção. Agora, 12 anos depois, estava recebendo a notícia de uma maldição. Sua filha está morrendo, está à morte. Não incomode mais, já morreu. Há 12 anos atrás, a mulher recebia uma maldição de uma hemorragia que a debilitava. 12 anos depois, ela se encontrava com o Senhor Jesus e recebia uma bênção. Vejam como a situação se inverte, irmãos. 12 anos depois. Mas tudo foi resolvido, tanto na vida da mulher, quanto na vida do Jairo, porque eles estavam na presença do Senhor Jesus. Tudo muda para melhor quando você busca o Senhor com humildade, como fez o Jairo, com humildade, como fez aquela mulher que, mesmo debilitada, enfraquecida, se esforçou no meio da multidão para tocar nas vestes do Senhor, porque assim ela foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Entenda, irmãos, muitas vezes a gente quer ou até analisar as causas. Não, a pessoa está passando por isso porque ela fez isso, fez aquilo. E quem não fez? Quem não pecou? Quem não errou? Quem pode apontar o dedo? Mas o mais importante não é o que foi feito, é o que está se fazendo agora, buscando ao Senhor. O mais importante não é a causa do mal, é a resolução desse mal, é a eliminação dessa causa, que só vem através da presença do Senhor, da palavra do Senhor, do poder do Senhor. Tudo mudou para melhor na vida da mulher, tudo mudou para melhor na vida do Jairo, porque ambos se encontraram, buscaram o Senhor, encontraram o Senhor. Entenda, irmãos, o grande segredo é andar com o Senhor, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. A mulher ficou 12 anos porque ela não tinha como buscar o Senhor. O Senhor ainda não estava agindo, não tinha começado o seu ministério. Mas a partir do momento que o Senhor começou e ela começou a ouvir a respeito de Jesus, e Jairo também ouviu a respeito de Jesus, a boa fama do Senhor, que curava enfermos, que fazia milagres, que é o único que faz milagres. Ambos buscaram o Senhor, ambos tiveram a resolução dos seus problemas, não importando a causa, não importando o tempo, o Senhor resolveu.
Esse é o nosso Senhor. Muitas vezes tem pessoas que têm um certo complexo de culpa. O que eu fiz não tem perdão. Eu tive um passado tenebroso. Eu fui um criminoso. Eu até cheguei a matar pessoas. Se você tiver um encontro com o Senhor, buscar o Senhor, se arrepender, o Senhor apaga a sua ficha. Ele zera a sua conta. Porque Ele zerou a conta de milhões de pessoas que têm pecados, alguns maiores, outros menores, mas todos os têm. E muitas vezes a pessoa agiu manipulada pelo inimigo, ninguém sabe a circunstância, agiu se rebelando. Entenda, irmãos? O importante é a consciência do arrependimento e o importante é a busca ao Senhor. Porque aqueles que não buscam o Senhor não se arrependeram. Esses não receberão misericórdia. Esses não terão as suas dívidas apagadas. Mas uma atitude que demonstra o arrependimento é a busca do Senhor. É pedir: Senhor, me perdoe. O Senhor sabe muito bem o que eu fiz, Senhor. O Senhor sabe dos crimes que eu cometi, Senhor. Senhor, eu estou definhando com uma hemorragia há 12 anos porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Com arrependimento. E o Senhor traz não só a bênção, mas apaga os pecados. Assim como Ele fez com aquele paralítico. Entenda, irmãos. O Senhor está sempre preparado para perdoar aqueles que se arrependem. E sempre preparado para abençoar aqueles que o buscam com humildade, como Jairo e aquela mulher, se prostrando, rogando ao Senhor. Não venha buscar o Senhor com prepotência, não, que você não vai receber nada. O Senhor tem que fazer, o Senhor é Deus, o Senhor não é na minha vida. Tolo. Deus atende a quem tem fé e Deus atende quem tem humildade. O soberbo, você sabe quem é o Deus do soberbo? Ele mesmo. Uma pessoa soberba, ela confia nela, não confia em Deus. Mas aqueles que se humilham, aqueles que são humildes diante do Senhor, demonstram: Senhor, sem ti nada posso fazer. Minha filha está morrendo, ninguém pode fazer nada além de ti, Senhor. E a mulher: Senhor, eu não te busquei antes porque eu não te conhecia, não sabia, não tinha ouvido falar do Senhor, mas a partir do momento que eu ouvi falar do Senhor, eu busquei. Senhor, enquanto eu não te conhecia, eu busquei médicos, gastei tudo. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que a pessoa gaste tudo com médicos ou com outras coisas, para que elas fiquem na dependência do Senhor. A gente tem pregado esse texto aqui, nós não sabemos, mas pela atitude da mulher dificilmente ocorreria isso. Se ela tivesse um dinheirinho a mais, ela ia buscar outro médico ou ia buscar o Senhor? Eu creio que ela buscaria o Senhor, porque ela demonstrou aqui uma fé enorme. 12 anos debilitada, enfraquecida, anêmica, ainda entrar no meio da multidão, se esforçar para tocar no Senhor, é porque ela cria no poder do Senhor de curá-la. E aqui no versículo 51 diz: e entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. Glória a Deus, a menina tinha mãe, viva. Já ele estava buscando, mas a mãe estava em casa. Imagina o sofrimento dessa mãe, vendo a filha morrer nos seus braços enquanto o pai buscava o Senhor. Hoje nós podemos carregar as pessoas nos nossos braços e buscar ao Senhor, porque o Senhor está presente em todo lugar, Ele está presente onde nós nos reunimos, em todo no nome dEle. E todos choravam e pranteavam, e Ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Quem é que riu do Senhor Jesus? Aquelas pessoas que estavam demonstrando uma certa solidariedade, mas que não criam na palavra do Senhor. Nunca ria de uma promessa do Senhor. Nunca desdenhe
Nunca despreze uma promessa do Senhor. Riam-se. E aqui o texto diz: mas ele, pegando-lhe na mão, chamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou. Significa que o espírito não estava mais na menina. O espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados e lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Irmãos, o Senhor preparou o ambiente para a ressurreição da menina. Em primeiro lugar, ele tirou os incrédulos. O ambiente é fundamental, pessoal. Deus, Ele é soberano. Ele pode te curar no supermercado. Ele pode te curar no banco. Ele pode te curar em qualquer lugar, numa loja, num shopping. Ele pode te curar. Ele é soberano. Ele comanda tudo. Mas Deus opera muito mais na sua casa, na sua igreja. Sabe por quê? Porque aqui não há um ambiente de incredulidade. Veja que o Senhor Jesus tirou para fora todos os incrédulos que estavam rindo. Estavam rindo dele, dizendo: a menina está morta. Ele tirou todos, só entrou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Todo o pessoal que estava lá ficou de fora. Para quê? Para criar um ambiente de fé e não um ambiente de incredulidade. Para não ter aquelas pessoas: ih, não sei não, hein? Ih, outro curandeiro aí, hein? Ih, isso e aquilo. Então entenda, irmãos, o ambiente é fundamental. Porque quando nós concordamos na nossa fé, as orações alcançam o Senhor. Quando nós estamos unidos em torno do nome do Senhor, as bênçãos ocorrem. Aonde que o Senhor habita? No meio dos louvores. Então, a operação de Deus é infinitamente mais frequente dentro da casa dele. Mas Deus é soberano. Se ele quer curar alguém lá no meio do deserto, ele cura. Quer curar no supermercado, ele cura. Mas ele opera muito mais dentro da sua casa, aonde estão dois ou mais reunidos no nome dele, aonde estão concordando em oração, aonde tem alguém com fé. Como a igreja toda orava por Pedro, mas só uma pessoa cria, só a menina. Por isso a vantagem da igreja, porque sempre tem um ou dois que crê. Aqui tem mais, né? Amém? Povo de Deus. Então entendam, irmãos, o Senhor Jesus, ele preparou o ambiente para ressuscitar a menina, tirou todos os incrédulos para fora. Então o Senhor, ele preparou o ambiente para curar. E quem preparou todo aquele milagre, irmãos? Deus. Deus preparou tudo. Assim como Deus preparou a cura de Naamã, permitindo que a menina fosse feita escrava, tudo preparado por Deus. Quebrou até a adoração que o Naamã tinha pelos rios da terra dele. Assim como Deus preparou tudo para Elias. Elias, preparei corvos para te sustentar. Os corvos sumiram, preparei uma viúva para te sustentar. Todos os milagres têm uma preparação de Deus. Entendam, irmãos, Deus preparou tudo. Deus preparou a hora certa para o seu filho chegar naquela cidade. A hora certa era a hora que estava morrendo a filha do Jairo. Deus preparou o coração daquela mulher. Deus preparou todas as atitudes do Senhor. Tudo, irmão, está preparado por Deus para o seu milagre. Fala para o seu irmão do lado: o seu milagre já está preparado pelo Senhor. Então não importa a causa do mal, não vamos condenar aquela mulher. Não sabemos, aquela hemorragia podia ter sido espontânea, né? Também não importa quanto tempo está o mal, porque o Senhor já preparou a solução. Você tem orado, irmão. Você tem orado, irmã. Você tem feito campanha. Você pensa que Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor, as suas campanhas e não está fazendo nada, irmão? Está tudo preparado, irmãos, para chegar ao momento certo, da maneira certa, né? O importante é buscar o Senhor, né? Gastar tempo com Ele, e você vai ter a bênção, o milagre. Não espere o Senhor Jesus bater na sua porta
Ei, tem alguém precisando aqui de um milagre? Não, busque o Senhor. Busque o Senhor, que aquilo que já está... Deus só estava esperando Jairo buscar e a mulher buscar para enviar o seu filho, preparar tudo para a cura, né? Até o acesso da mulher no meio da multidão Deus preparou. Então entenda, irmão, tudo está preparado por Deus. Irmãos, Deus, antes de te dar a vida, Ele já tinha um plano para você. Você foi criado em função do plano de Deus. Deus não falou assim, ó, nasceu a Júlia aí, nasceu a Marineide aí, prepara um plano para os dois. Não, tem um plano aqui. Quem é que vai cumprir? A Júlia e a Marineide vai cumprir esse plano. Está tudo preparado por Deus. A sua bênção também, irmãos. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe os obstáculos interceptar a sua ação, limitar o seu acesso ao Senhor. Busque o Senhor a todo momento, irmãos. Toca no Senhor a todo momento, com oração, com louvor, ouvindo a palavra, e a sua bênção vai se concretizar. O seu milagre já está preparado. Fala para o seu irmão, o seu milagre já está preparado. Não importa a causa, não importa quanto tempo. Amém, povo de Deus? Vamos orar.